Tem umas Eu, baratinhas. na realidade, eu vi uma na internet até barato. O problema é o prazo para chegar. Vai demorar muito, aí não vai atender o que eu preciso para esse momento, né? Eu preciso para agora. Se fosse entregar na próxima semana, com certeza já tinha investido. Você tem uma, Amanda? Eu tenho. Mas eu lembro de ter testado fazer uma usando o celular, só que não deu muito certo. Entendi. Bom, moçada. Aí, Amanda, empresta pro Saulo. É, eu vou entregar pra ele. Ué, depende. Você tá usando, Amanda? Ah, eu uso, Ah, mas. então deixa. Então eu vou fazer uma, vou fazer uma. Aqui, deixa eu O puxar cara vai aqui, pegar o moçada. Arduino e vai tacar pro computador. Então eu Uma vou, semana depois dá cheiro de queimado. vou transformar o mouse mesmo numa caneta. Já tava pensando, ontem dormindo, já tava pensando como que vai ficar a caneta. Vai ficar um troço enorme em cima, mas a caneta efetivamente vai ficar legal. Vai virar o S Pen da Wizard, né? É, mais ou Aquela menos isso. caneta. Você vai tirar o sensor óptico do mouse, vai passar? Vou colocar na ponta da caneta, exatamente isso. Você já pensou que pode dar muito errado? Pode, vamos ver. É assim que Aqui, funciona, moçada. que manda ou Ô, não. Sal, você Oi. não precisa nem botar. Fazer a mesa só. Você tem que pegar um mousepad e botar só o sensor óptico do mouse na ponta da caneta. É Aí isso. você usa. E o botão aqui embaixo, ó. Vai ser exatamente isso. O sensor vai ficar aqui, o botão vai ficar aqui, toda a parte eletrônica dele aqui em cima. Então eu uso a caneta normal com aquela parafernália toda aqui em cima. Entendeu? Hum, É eu uma espero que boa. não exploda. Mas não tem como explodir, não, é? Ah, Eu vou, só. Nunca se eu vou sabe. cortar aqui, ó, da caneta e vou inserir a placa, né, que tem no mouse aqui, ó. Então vai ficar Uhum. aquela placa aqui e todo o controle que eu preciso aqui. O leitor Você vai óptico ter que pegar um aqui e mouse. o botão aqui. Você vai ter que pegar um mouse pequeno do pequeno, hein? É, eu tenho um pequeno lá. Aquele wireless. Não, não, é a fio mesmo, cabo normal. Eu não Não, prefere mas mais vai dar uma certo. wireless, não? Vai dar Acho mais certo. prático. É, mas eu não tenho. Aqui, vamos Nenhum lá, mouse moçada. wireless, não? Não, não tem. E eu Pera aí, eu vou entrar pelo PC rapidão. vou ter que usar o que eu tenho aqui, não tem jeito, né? Moçada, boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja me ouvindo. Deixa eu fazer alguns testes aqui que eu preciso disso para a aula de hoje. Deixa eu começar a apresentar minha tela aqui para vocês e a gente vai fazer uns testezinhos aqui, ok? Eu acabei Primeira de burlar o coisa, sistema, só. por quê? Apareceu que eu saí da reunião e eu tô na reunião. Vai entender, né? Aqui, todo mundo consegue me ver? Sim. Eu. Ótimo. Sim. Sim. Quadro. Eu vou jogar um quadro aqui agora. Todo mundo consegue ver esse quadro azul? Aham. Aham. Não, é O que está verde. escrito no quadro? Olá. Isso, Exclamação, exclamação, exclamação. isso. O tamanho do quadro tá legal? Tá. Tá. Dá para todo mundo ver? Sabe por quê? Hoje o conteúdo é de genética, então eu preciso realmente de algumas ferramentas para a gente conseguir entender melhor. Tá bom? Tá ok. Tá, beleza. Voltando lá, todo mundo consegue ver o livro também, ó? Tá aqui. Aham. Tá. Então nós vamos trabalhar hoje a segunda lei de Mendel, ok? Bom, vamos fazer uma revisão da primeira lei. Vocês lembram que Mendel começou a trabalhar com cruzamentos de ervilhas, começou a determinar algumas características que se repetiam ao longo das gerações, características visuais. E ele começou a juntar essas características que eram totalmente diferentes, pensando numa nova variedade. Por exemplo, pegar ervilhas verdes, juntar com ervilhas amarelas e ter ervilhas, sei lá, azuis. E não aconteceu isso. Toda vez que ele juntava verde com amarela, ou dava só amarela, ou dava verde e amarela, enfim. E aí Mendel começou a ver que as características elas se repetem ao longo das gerações. Só que existe um padrão de repetição. Algumas características pulam geração, outras características não pulam geração, elas continuam na geração pós geração. E aí, observando isso, Mendel conseguiu estimar quantitativamente, né,
que existe um padrão matemático para isso, que é a primeira lei de Mendel, lembram disso? Ficou muito confuso o que eu acabei de explicar? Não. Não? Não, não. Tá, Mac. E aí, Mendel chegou a algumas coisas lá na primeira lei, tá? Ele chegou ao seguinte lá na primeira lei. Primeiro, ele verificou que toda a característica é determinada por quantos alelos? 2. Não é não? Sim, por um par, ou dois, né? Alelos. Ok? Ele verificou que existia o alelo dominante e o alelo recessivo. Só tem um detalhe, pessoal. Mendel não sabia o que era alelo, não sabia o que era gene, e o DNA muito menos tinha sido descoberto naquela época, 1800 e pouco. O DNA é de 1960, ok? Então ele não sabia, não tinha a menor ideia do que era DNA, o que era alelo. Então ele deu o nome para alelo de fator. Ele falou que cada característica é determinada por um par de fatores. Nós entendemos hoje que cada fator que Mendel estava falando naquela época é o alelo de hoje. Combinado? Nós vimos, quando a gente trabalhou o conceito de polialelia, tá? Que os alelos, muitas das vezes, ele não é nem dominante e nem recessivo. Existe uma situação, que é a situação da codominância, e não está com a primeira lei, é uma outra coisa. A codominância é basicamente a ausência de alelo, de dominância. Ou seja, o que é ausência de dominância? Eu não tenho nem um indivíduo dominante, nem um indivíduo recessivo. Agora eu vou ter uma nova variedade dentro daquela característica. Ou seja, o cara que é azão é uma coisa, o cara que é besão é uma coisa, o cara que é azão é uma terceira coisa. Até porque, pela primeira lei de Mendel, era assim, ó. O cara que é azão ou azinho, ele é uma coisa. O cara que é azinho é outra coisa. Lembram disso? Ô, Saulo, Foi. na primeira lei, o par de alelo tem que ser um dominante e um recessivo? Obrigatoriamente. Mendel não conseguiu, ele não chegou à questão da codominância. Isso só foi estudado muitos anos depois de Mendel. Muitos anos. Mais de 100 anos. Ok? Obrigada. Então, para Mendel é uma coisa muito restrita em relação ao reconhecimento de dominância e recessividade, tá? Ele descobriu que as características são determinadas por um par. Nós sabemos que hoje nem sempre funciona assim. Todas as vezes eu preciso de dois pares, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Ou mais alelos por uma determinada característica, e nem sempre um alelo é dominante e o outro é recessivo, ok? Mas para Mendel, dentro das características que ele analisou, ele conseguiu chegar a essa conclusão. Essa lei é válida? É. Só que existem variações dentro dessa lei, ok? Mas a lei continua sendo válida, por isso que a gente continua estudando ela, ok? Mac? Deixa eu ver se alguém digitou alguma coisa. Sim. Tá, beleza. Voltando para o quadro, tá? E aí nós vamos trabalhar hoje. Posso apagar aqui ou vocês querem anotar alguma coisa? Então posso apagar, né? Pode. A Para quem quiser. aula de hoje, nós vamos trabalhar a segunda lei, ok? A segunda lei também é conhecida como segregação independente. Como assim? Acontece o seguinte, na primeira lei, Mendel trabalhava uma característica de cada vez. Cor da ervilha, textura da ervilha, textura da vagem, posição da flor em relação
a planta. Então, ele trabalhava uma característica de cada vez. Agora, na segunda lei, ele começa a trabalhar 2, 3 características ao mesmo tempo. Então, agora ele começa a trabalhar tipo com cor e textura, composição da flor e tamanho da planta. Então, ele começa a trabalhar com 2, 3 características ao mesmo tempo, ok? Só que ele falava o seguinte, na segunda lei de Mendel, ele diz o seguinte, que na produção de gametas, os fatores, que ele falou na época, mas já vou colocar o nome correto, os alelos, segregam-se independentemente. Okay? Então, a segunda lei de Mendel, ela diz exatamente isso. Quando eu tenho a produção de gametas, todos os alelos que estão envolvidos naquela situação, eles se separam de forma independente, ok? Por exemplo, se eu tenho um indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho. Tem alguém querendo entrar? Só um minutinho. Foi. Como sempre, deixa só ela acabar de entrar aí. A toda errada, tá atrasada, como sempre, né? Novidade. Qual é a novidade? Continuando. Então, se eu tenho um indivíduo que ele é azão, azinho, bezão, bezinho, ou seja, eu tenho 2 características aqui, porque eu estou falando de 2 pares de alelo, considerando as leis de Mendel, tá? E eu cruzo com um indivíduo que tem o mesmo genótipo que ele, ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho, para formar os gametas, eu vou ter essa situação aqui, ó. Aí, tá vendo? Se eu tivesse uma caneta daquela, seria muito mais prático para fazer, ó, isso, ó. Esse com esse e esse com esse. Esse com esse e esse com esse. Então tem que pensar em todas as possibilidades de formação de gametas independentes, ok? Lembrando, quando eu estou falando de gametas, eu estou falando da metade. Só que metade é metade de uma característica e metade da outra característica, considerando todas as possibilidades. Ou seja, azão, bezão, azão, bezinho. Azinho, bezão, azinho, bezinho. Compreenderam? Mais um atrasado. Alguma dúvida do que eu expliquei? Falem para mim, por favor. Falem comigo. Não? Tá. Então, moçada, a segunda lei, ela vem falando especificamente sobre... Travou aqui. Travou meu computador. Cheirinho de queimado. É? Agora voltou. Voltou. Então, a segunda lei fala exatamente sobre isso. Por isso que o nome é Segunda Lei de Mendel ou segregação independente, tá? Vem falando que na formação dos gametas, tá? Os alelos se separam de forma independente, ok? E aí lá na segunda lei fica bem maior aquele quadro de Punnett. Lembram do quadro de Punnett? Que era basicamente assim, ó, quando eu tinha uma característica. Vou pensar no cara que é azão, azinho, cruzar ele com azão, azinho. Lembram disso? Então ficaria azão, azinho, azão, azinho. E aí eu vou juntando os gametas. Lembrando, gameta, gameta. Aí eu vou ficar com o cara que é azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho. Nossa, é muito ruim escrever assim. Azinho. Ok?
Só que quando eu tenho agora mais gametas, mais possibilidades de gametas, esse quadro também vai ficar bem maior. E aí, para duas possibilidades, ou seja, dois duplo heterozigotos, o quadro vai ficar assim, ó. Porque eu tenho o cara que é Azão, Bzão, como gameta, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Mas peraí, Saulo, Oi, rapidinho. pode Esse falar. aí, geralmente quando a gente fazia o jogo da velha, pensando naquele famoso lá do pai e da mãe, Sim, vai ser de um lado da mãe, em cima do pai, mas aí tem mais isso. de um além Não, do. aqui também, ó. Aqui, ó, esse cara aqui não é, sei lá, o pai e a mãe, e esse aqui também não é a mesma coisa? Um aqui é o pai e o outro é a mãe, concorda? Sim. Então, esse cara aqui, vamos supor que aqui é o pai e aqui é a mãe, tá? Esse cara aqui, quais são os gametas que ele pode produzir? Esse com esse com esse com esse e esse com esse. Concorda? Tem Aham. 4 possibilidades. A mãe é a mesma coisa. Então o quadro fica bem maior, tá vendo? Ah, mas aí você coloca a possibilidade dos gametas que ele pode fazer, não Isso. os Essa que é a gametas. segunda lei. Não efetivamente os Ah, gametas que ele vai produzir, mas são as possibilidades de gameta que ele pode produzir. mas isso se aplica a que tipo de exercício? Tipo, dá um Mas exemplo. nós vamos chegar lá. Vou fazer um exemplo de exercício com vocês. Mas até agora, tá entendendo? Aham. Eu estou falando do mesmo cruzamento que a gente já estava trabalhando, mas agora com duas características ao mesmo tempo. Posso fazer com duas, com três, com quatro. Aí, lógico, quanto maior a quantidade de características, maior esse quadro aqui. Entendi. Na segunda lei, ele usou duas características ao mesmo tempo. E aí fica um quadro com 16 possibilidades. Ó, 4, 8, 12 e 16. Ok? Querem me perguntar alguma coisa? Não? Estão entendendo? Bom, e aí aqui ficou os gametas de um dos progenitores e aqui vai ficar o gameta do outro. Aí é o mesmo padrão. Azão, Bzão, Azão, nossa, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, ok? E aí eu vou juntando as possibilidades, ó. Aqui vai ficar Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azão, Azão, Bzão, Bzinho e assim por diante, ok? Então essas possibilidades aqui, ó, são dentro das possibilidades de gametas que esse indivíduo pode produzir. Então foi isso que Mendel falou na segunda lei. A segunda lei de Mendel é exatamente isso. Existe a possibilidade. Por que eu puxei isso para cá? Existe a possibilidade, tá, do indivíduo de forma independente. Ficou tudo junto aqui. Produzir os gametas e a junção dos gametas te dá as possibilidades de indivíduos, né? De filhos, de prole, enfim, de descendentes. Alguma dúvida? Nem, tá de boa. De boa mesmo? Beleza. Bom, então voltando, é basicamente isso. O quadro que eu fiz aqui, para vocês terem uma ideia, tá? É esse quadro ó, que ele montou aqui. E aí, Mendel, para descobrir essa situação, ele começou a juntar, por exemplo,
ervilhas amarelas e ervilhas verdes. É uma característica. Outra característica é a textura da ervilha. Ervilha lisa, ervilha rugosa. O que ele fez? Ele já sabia que ervilha amarela é dominante em relação à verde. E ele sabia que a lisa é dominante sobre a rugosa. Então, Mendel fez o seguinte, ele pegou um cara duplo heterozigoto. Como assim duplo heterozigoto? Ele pegou um cara, inicialmente, totalmente, né, homozigoto. Deixa eu apagar aqui. Ele pegou um indivíduo verde, liso, ok? Verde é uma característica, liso é outra característica, homozigoto, tá? E cruzou com o indivíduo amarelo rugoso. Mendel já sabia que verde é recessivo, amarelo é dominante em relação à cor, liso é dominante, rugoso é recessivo. Então, se esse indivíduo aqui é verde liso puro, ele obrigatoriamente é azinho, azinho, é lisão, é lisão. Apesar que vão colocar R. Risão é risão. Apesar que o módulo de vocês vai apresentar no padrão normal, vai ser Vzinho, Vzinho, é risão, porque é a primeira letra do recessivo, tá? Então, Vzinho, Vzinho, é risão, é risão. É esse cara aqui, cruzado com esse cara aqui, ó. Vzão, Vzão, é risinho, é risinho. Ok? E aí, o resultado disso é 100% amarelo liso. Ok? Por quê? É 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Concordo? Esse cara daqui, ó, do lado de cá, só vai produzir gametas. Vzinho, Rzão. O cara de lá só vai produzir gametas. Vzão, Rzinho. Juntando essas possibilidades, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ok? Então, todo mundo do resultado desse cruzamento aqui de cima é amarelo liso. E se eu pegar agora esse cara, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e cruzar com ele mesmo, vai cair exatamente no que o módulo está mostrando para vocês aqui, ó. Eu tenho 4 possibilidades de gametas para um indivíduo e 4 possibilidades de gametas para o outro indivíduo. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Mesma coisa. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. E juntando todos eles, eu vou ter esse padrão de característica. Aparecer um Vzão, aparecer um Rzão, é amarelo e liso. Ok? Dentro dessa análise aqui. Ó, Vzão alguma coisa, Rzão alguma coisa, o cara é amarelo, liso. Tá? Vzinho, Vzinho, Rzão alguma coisa, o cara é verde, liso. Vzão alguma coisa, Rzinho, Rzinho, o cara é amarelo, rugoso. E Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, o cara é verde, liso. Concordo? Uma vez que aparece um alelo dominante, a característica do dominante, para aparecer a característica do recessivo, obrigatoriamente, ele tem que ser homozigoto. Ok? E aí vocês vão perceber que, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou ter 9 amarelos lisos. Podem conferir aí, ó.
1, 2, 3, 4, 5, esse não. 6, esse não. 7, 8, não, não. 9, não, não, não. Então, eu tenho 9 dominante, dominante, amarelo liso. Eu vou ter 3 amarelo rugoso, ó. 1, 2, 3. Eu vou ter 3 verdes lisos. 1, 2, 3. E eu vou ter um verde rugoso. 1. Ok? Então, a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel é exatamente isso. A fenotípica, tá? Vai ficar assim, ó. 9 para 3 para 3 para 1. Ok? 9. Dominante, dominante. Deixa eu separar aqui. Ficar melhor. Nove, dominante, dominante. A 3, dominante, recessivo. A 3, recessivo, dominante. Para 1, recessivo, recessivo. Alguma dúvida? Dúvida? Como assim, recessivo dominante? Vamos lá para o quadro, que fica mais fácil. A característica amarelo é dominante, concorda? Liso é dominante, tá? Então, deixa eu puxar aqui. Vamos ver. Olha, vamos para a característica cor. A cor, assim, Mendel já sabia disso, ok? Amarelo é dominante. Como que Mendel já sabia disso? Porque Mendel já tinha determinado isso lá na primeira lei dele, ok? Ele já sabia que amarelo era dominante e verde era liso, era recessivo. E na característica textura, Mendel também já sabia que liso era dominante e rugoso era recessivo. Ok? Então, o que acontece? Toda vez que eu falo dominante, uma característica dominante, se eu estiver falando de cor, é amarelo. Toda vez que eu falo que é dominante em textura, eu estou falando de liso. Percebe uma coisa? Se eu tenho 9 dessa característica aqui, ó, Vzão alguma coisa, Rzão alguma coisa, eu tenho uma característica dominante e outra dominante, ok? Então, esse cara aqui, ó, é dominante, dominante. Então, eu tenho 9 possibilidades dentro de 16. Deu o módulo. Aqui, ó. Aqui eu tenho 16 possibilidades, ok? Ó. 4, 8, 12, 16, ó. Dentro de 16 possibilidades, 9 são dominante, dominante. 3 é o cara de baixo. O caso aqui ficou recessivo, dominante, seguindo a ordem aqui, ok? 6, dominante, recessivo. E 1, recessivo, recessivo. Ok? Então, a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel é isso. 9 para 3 para 3 para 1.
9 duplo dominante, 3 dominante recessivo, 3 recessivo dominante e 1 recessivo recessivo. Alguma dúvida? Basicamente, a gente já fez isso. Basicamente é fazer 2 cruzamentos ao mesmo tempo. Ao invés de fazer de uma forma separada, fazer primeiro uma característica, depois outra característica, a gente junta e faz os 2 ao mesmo tempo. Isso que é a segunda lei de Mendel. Fechou? Fechou. Tá. E a aula fala basicamente sobre isso. Exatamente isso. Tá? Vem falando um pouquinho sobre a questão do Alzheimer, ok? E aqui no final ele vem concluindo exatamente o que eu tinha comentado com vocês, tá? Em relação a... Para dar esse resultado que ele encontrou, que ele sempre encontrava de 9 para 3 para 3 para 1, obrigatoriamente tem que seguir umas premissas, ok? Ou seja, lá no início, a primeiro cruzamento tinha que ser de indivíduos puros. Indivíduos puros são homozigotos. Os indivíduos homozigotos, eles vão expressar a característica do indivíduo dominante quando se tem um indivíduo heterozigoto, e uma vez que eu tenho um cruzamento de um duplo heterozigoto, eu tenho essa proporção aqui, ok? Matematicamente falando, como que eu descubro qual é a quantidade se eu pegar um genótipo? Vou apagar aqui. Se eu pegar um genótipo assim, ó. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho. Ok? Eu tenho esse genótipo aqui. Quantos gametas esse cara pode produzir? Vocês sabem me dizer? Gametas diferentes. Cri, 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 cri. Internet de escada aí. Fala pra mim, quantos gametas? Chuta aí, quantos gametas dá pra produzir? Não? Vamos lá. A gente trabalha com isso aqui, ó. Pensando no azão primeiro, ok? Então, ó. Vai ficar, ó. Não, deixa eu tirar daqui, senão vai fazer uma lenha ali, ó. Pensando no azão, tá? Ó. Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão. Azão, Bzinho, Czão, Dzão, Ezão. Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezinho. Mas aí não vai dar um Azão, monte de Bzinho, possibilidade, não? Czão, Dzão, Ezinho. Isso. Agora, então, ó. Atendi. Azão com todo mundo, né? B maiúsculo, B minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo. 2 S maiúsculo, 2 S minúsculos. Concordam? Sim. Vamos pro Azinho agora. Azinho, Bzão. Tá vendo como isso dá um trabalho grande? Percebeu? Então, existe uma fórmula para isso, tá? Vou fazer todos eles aqui não, porque não tem necessidade. A fórmula é 2 elevado a n, ok? É o que nós chamamos de ploidia. Cadê o meu elevado aqui? Tá? Sendo n o número de heterozigotos. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho quantos heterozigotos nesse genótipo? Quantos alelos são heterozigotos aqui? 3.
3. Então vai ficar 2 elevado à terceira potência. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Vai dar 8 possibilidades. Alguma dúvida? Dúvida? Hein, pô, fala comigo, por favor. Por que você colocou esse bagulhinho aí mesmo? Pera aí, não. Deixa eu ler o negócio aqui. André falou bagulho chato. Manda mega demorado. Mas é realmente assim mesmo. É interpretação. Fala, Nicole, o que você perguntou? Por que você colocou esse bagulhinho aí mesmo? Esse número aqui, 2 elevado a n? Ah, isso é elevado? 2 elevado a n. Esse é o símbolo de elevado. Assim, Ok? assim, só isso mesmo. Tá. É porque numa prova do PISME ou do Enem, você não vai ficar, fazendo um por um aqui, ó, igual eu estava fazendo, perde o maior trabalho. Se você souber essa fórmulazinha aqui, você descobre quantos gametas esse cara pode produzir. E aí fica fácil de você responder uma questão. De repente o cara coloca lá, considere o cruzamento desse cara aqui, ó, com esse cara aqui, ó. Ok? E ele te pergunta quantos gametas estão envolvidos nessa situação? Quantos gametas diferentes? Esse cara aqui eu já sei que é 8, tá vendo? Agora esse aqui, ó, tem quantos heterozigotos aqui? Tem 2, Então, 2 elevado a 2, 4. 4. Então eu vou ter 8 gametas do lado de cá e 4 aqui. Então eu tenho só de gametas envolvidos aqui, 12 gametas diferentes, ok? O André, tá achando chato, André? Fala aí. Fala, André. Eu não quero falar, não. Agora eles estão mudos aqui. Fala com o André, que eu não tô acreditando que eu tô escutando isso dele. Com a formulinha de boa, pô. Não, dá maior trabalho. Você colocou aí, André, o que? Vocês ouviram a Rô falando? Ouviram você falando aqui, amor. Viu? Ela falou que não tá acreditando que você... É a melhor matéria que tem, tá reclamando, é possível. Tia Rô, especialista em botânica, mas gosta de genética. Aqui, moçada, vamos aplicar isso, porque realmente, vendo do jeito que eu estou explicando, parece que é uma coisa de outro mundo, é chato pra caramba, não dá para entender direito, mas dá sim. Olha só, vamos aplicar. Como ela gosta de botânica, eu me pergunto isso até hoje. Mó chato, também acho, Nicole. Ah, não, o que a Nicole também tá falando? Aí, Acredito que ela tá ó. falando isso de mim. Pô, minha chamada desligou do nada. Eu fui digitar um negócio aqui no chat e desligou. Tem problema não, fala aí. Ela pediu desculpa, mano. Quando voltar, vai todo mundo pra minha sala. Eu vou fazer uma sala virtual pra atenção. Aí, viram? Ela falou que vai fazer uma sala virtual. Eu não posso falar mal de botânica, não, porque a minha orientadora lá do mestrado é da área de botânica. Não, mas botânica é muito chato, tem muita coisa. Eu também acho, né? Mas fazer o quê? Tem gente que gosta, né? Verdade, tá? Tá? Então, tá. Pô, não vou ler isso aqui não, Amanda, senão a Rô vai te levar lá pra sala virtual dela. Aqui, moçada, vamos pegar um exemplo aqui pra gente trabalhar em relação a isso. Também acho, tudo errado? Também acho.
Rafik já perguntou se tem sala virtual. Eu já pensei em montar, como é que eu vou montar? Eu não posso falar isso não. Tá gravando. Aqui, vamos continuar aqui. Vocês estão escrevendo aí, tem que lembrar que tá gravando, tá? Maracujá, Tá escrito, tá? né? Também gravo o que tá escrito. Aham, eu sei, Nicole, eu sei disso, né? Você não deveria falar que botânica é mó chato, não, tá? Aham. Bom, Saulo, eu não sei e de aí? nada. Tá. Você entendeu o que eu falei, né? Moçada, Eu aí entendi. quando vem falar de trihibridismo, polihibridismo, é exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. É quando eu tenho mais do que duas, são três, quatro, cinco pares de alelos para uma determinada característica ou para características distintas. É quando a gente analisa essa porrada de características ao mesmo tempo. Tipo esse aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 que estão sendo analisados ao mesmo tempo, ok? E aí que entra nessa parte aqui de tri, poli, ok? Vamos aplicar, pessoal, aqui, ó, que eu tinha falado 2 elevado a n e tal. Vamos pegar uma situação aqui, ó, de um exercício. Pode ser esse aqui, ó. Vamos lá, pessoal, número 5 do conceitual. O que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar ele lá no quadro, que aí a gente consegue trabalhar ele melhor lá. Só que eu não vou nem copiar e colar, não. Eu vou jogar ele direto para cá. Só analisando, ó, vamos lá. Em determinada espécie vegetal foram analisadas duas características com segregação independente: a cor da flor e o tamanho da folha. Os fenótipos e os genótipos correspondentes a essas características estão relacionados a seguir. Ó, fenótipo: vermelho, rosa e branco, de cor. Tamanho: largo, intermediário e estreito. Estão percebendo, ó, que isso aqui é um padrão que não é nem de dominância nem de recessividade? Estão vendo que os dois são maiúsculos? Que padrão é esse aqui? Codominância? É uma codominância. Eu tenho uma característica com 3 variações dentro dessa característica. Não tenho nenhuma letra minúscula, então não tem a relação nem de dominância e nem de recessividade. Então é um caso de codominância, ok? E aí ele pergunta lá, ó, se uma planta de flor rósea com folha larga, o computador está travando. Não é internet não, o computador mesmo, não está aguentando esse monte de coisa ao mesmo tempo, não. Tá difícil para ele. Reinicia. Eu vou ter que fazer isso, sabe? Porque ele tá ligado desde cedo. Então pode ser isso que tá acontecendo, tá travando muito. Então você pode melhorar o desempenho Tem que dele. trocar de computador. É só Pô, você esse abrir o computador já é gerenciador de bom pra tarefas. caramba. Só, Oi? Você Fala. abre o seu gerenciador de tarefas, vai lá. Em detalhes, você procura o que você está usando, clica no botão direito, definir prioridade e depois você coloca em alta. Não vou dar ideia pra você não. Da última vez você fez tudo Eu faço cair aqui. pra você, Saulo. Eu te mostro. Eu faço pra você, já que você tá com medo de fazer Não, de novo. quero estar contigo não. Então, tá bom. Tô brincando, Matheus, tem que fazer isso mesmo, sabe por quê? Tá muito ruim. Ele tá travando demais aqui. Mas você fazendo isso daí, você bota para usar seus núcleos do processador. Olha só, E moçada. baixa um programa para desbloquear os núcleos do seu computador também. Depois, se você quiser, eu te mando. Tá. A questão é essa daqui, ó. Eu tenho essas características e ele vem me perguntando se uma planta de flor rósea. Então, vamos colocar as características aqui. Rósea. Com folha de largura intermediária. Cruzar com uma do mesmo fenótipo, qual a probabilidade de se obter? Bom, uma do mesmo fenótipo, então é a mesma coisa.
que ele quer? Plantas com flor rósea e largura intermediária, plantas simultaneamente homozigotas para as duas características. Tá? Ele quer fenótipo igual aos progenitores. E aqui ele quer duplo homozigoto. Só lembrando, pessoal, que duplo homozigoto aqui, das duas características, pode ser, né? Vzão, Vzão é um duplo homozigoto, Bzão, Bzão é um duplo homozigoto. Lzão, Lzão é um duplo homozigoto, Ezão, Ezão é um duplo homozigoto, ok? Ele só não vai ser duplo homozigoto, ou um homozigoto aqui, se for VB, e aqui se for LE, ok? Bom, vamos lá, vamos cruzar. Então vai ser isso aqui, ó. Genótipo desse indivíduo aqui. Genótipo desses dois indivíduos aqui. Para ser rosa, Vzão, Bzão. Para ser intermediário, Lzão, Ezão. Ok? Esses caras vão produzir, ó, gametas. Vzão, Lzão. Vzão, Ezão. Bzão, Lzão. E Bzão, Ezão. Concordam? Porque V e B tem a ver com a cor e L e E tem a ver com o tamanho, tá? Então eu tenho Vzão, Lzão, esse com esse e esse com esse. Vzão, Ezão. Bzão, Lzão e Bzão, Ezão. Como os dois são iguais, é o cruzamento disso com isso mesmo. Ok? Vou colocar para cá, ó. Bzão, Lzão. Bzão, Ezão. Bzão, Lzão. E Bzão, Ezão. Tá? Estou montando aqui, pessoal, se vocês perceberam, o quadro de Punnett. Tá? Ih, ficou horrível ali. Não vai dar certo. Voltando aqui. Aqui vai dar Vzão, Vzão, Lzão, Lzão. Vai dar Vzão, Vzão, Lzão, Lzão. Vai dar Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. Aqui. Vzão, Vzão, Lzão, Lzão. Vzão, Vzão, Lzão, Lzão. Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. Vzão, Bzão. Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. Aqui vai dar Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. Bzão, Bzão, Lzão, Lzão. E Bzão, Bzão, Lzão, Lzão. Concordo? Então, nós montamos todas as possibilidades. Ele quer saber quantos indivíduos vai ter o fenótipo igual aos dos progenitores. Bom, é só contar aí, né? Igual do progenitor. Vzão, Bzão, Lzão, Ezão. Vzão, Bzão, Lzão, Ezão. 1. Vzão, Bzão, Lzão, Ezão. 2.
Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. 3. Vzão, Bzão, Lzão, Lzão. 4. Nenhum outro é duplo heterozigoto. Estão vendo? Então, aqui... Então, aqui eu tenho a possibilidade de 4 16avos, ok? 4 16avos dá para simplificar, não dá? 1/4, ok? Ou, se quiser colocar isso em porcentagem, vai dar quanto? 5%, não é isso? Quantos indivíduos são duplo homozigoto? Bom, duplo homozigoto tem que ter os dois iguais. Ó, Vzão, Vzão, Lzão, Lzão é 1. Bzão, Bzão, Ezão, Ezão é outro. Ó, Vzão, Vzão, Ezão, Ezão é outro. E Bzão, Bzão, Lzão, Lzão é outro. Tá vendo que fez um X aqui, ó? Ok? Então, ele duplo homozigoto é a mesma coisa. Tá? Deu também 4 16avos. Ou 25%. Alguma dúvida? Dúvida? Não é difícil não. Falando assim, do jeito que eu estava explicando, parece até que é mais complicado. Mas quando você pega para fazer o exercício, você vê que não é difícil, só tem que interpretar. É igual vocês já fizeram isso trocentas vezes, tá vendo, André? Não é chato, só tem que analisar. Fechou? Bom, alguma dúvida? Posso ajudá-los em mais alguma coisa? Pessoal, deixa eu ver quem está aqui presente. Ana Clara, Ana Luísa, André, Amanda, Camila. Tá faltando alguém aí? Raíssa, Rafik. O Igor, Júlia. Isso. Camila. Acho que a Isadora tá faltando, não tá não? É Isadora, realmente. Mas é engraçado. Ô Igor, eu sei que você tá como Júlia. Isadora também não estava aqui na aula passada. Estranho. Será que ela não está conseguindo Falta acessar? 5. Ô, Saulo, tá faltando 5. 5 alunos? Porque tem 14 alunos só e são 19. Porque tem 16 pessoas, mas 2 são Colégio Santa Clara. Então tem 14 alunos, falta 5 pessoas. É verdade. Obrigado. Quem postou aí? A Maíra, tá faltando. A Ellen e a Isadora. Tá faltando mais alguém? Você falou 5. 5? É, tá faltando 5. Estranho. GPS tá. Ana Luísa Gama. Gama Ah, tá. não, ela tá aqui. Ela tá. Aqui, ó. Manda chamada, Saulo, é mais fácil fazer chamada. Né? É, verdade. A Nicole tá? O GPS eu tinha visto entrar. Será que ele saiu? Eu vi o Gabriel entrando, mas ele não tá aqui agora. Ele não tá mais aqui, não. É ele, Não, então. ele saiu. Não, mas eu vi, ele entrou, mas deve ter saído. Tá, beleza. Não, aí fechou. Aí tá certinho. A Camila. Ah, tá. Não, Camila tá. Tá, beleza. Ó, que Camila tá. Exemplar ela. Camila tá em toda, né? Fazer o quê, né? Pois Mas é é. de você, Camila, relaxa. O Nicolas que não tá, ó. Ah, verdade. Milagre! Amém. Não tem um super opressor aí, então ele não tá. Não tem mesmo não, verdade, é o Nicolas. Gente, tá gravando, vocês estão esquecendo. Eu falo isso na cara dele. Não, coisa Ninguém feia, deu gente. falta dele, olha só. Coisa feia. Aqui, Falta dele, viu? anotem. Não, sentiu falta sim, Matheus falou que tá faltando ele. Eu senti falta dele. Aqui, anotem, por favor, aí, exercício para casa, para vocês. Esse aí, conceitual, muito facinho, viu? Muito tranquilo. Vai valer ponto? Vai valer ponto? Vai. Conceito comigo, pode ser? Ah,
Pô, conceito comigo vale mais do que ponto, você não acha, não? Ah, então Ah, tá. Acho Eu mesmo. Eu acho que eu devia ter conceito com todos os professores, porque, pô, só porque eu ajudo de computador, Eu nossa, acho que eu devia ter começa, conceito com começa de sala, porque graça, ele não, gasta os Matheus? todo com palhaço. Só acho. Hã? Não, mas Acho que peraí, o deveria ter. palhaço foi do ano passado. Peraí. Não tem nada a ver com esse ano, não. Sim, eu não esqueci daquilo até hoje. Tá, deixa eu passar o DV, vou parar de gravar e a gente conversa sobre isso. Ô, Sal, que Esse módulo trauma é esse aí do seu. DV? Então, o DV vai ser, Carol, página 433 e 434, só os conceituais, ok? Tá. É só de marcar X, mas faz e se tiver dúvida, eu tiro as dúvidas na próxima aula, né? Esclareço na próxima aula, ok? Carol, Moçada, olha só, da aula passada, vocês ficaram com alguma dúvida do exercício que eu passei que é para entregar até hoje? nem lembro qual que era a aula passada. É conceituais ou tá contextualizado? Ô Gui, só contextualizado, tá? Conceituais não. Conceitual, não. Moçada, eu vou parar de gravar aqui. Tem alguma dúvida? Não? Um show, parando de gravar.